Esse é mais um trecho do nosso curso de formação com o tema Tecnologias Socioambientais para o Melhoramento da Qualidade da Água, ministrado pelo colaborador Randolfo Sávio. Só para falar sobre a água, que ela é um recurso natural, essencial à vida humana, né? Possui 15% da água doce disponível, onde 12% está se localizada na região amazônica e 2,4% está no restante do país, onde atende 95% da população. Em sua maioria, essa água está sendo comprometida pela poluição ambiental e necessita de um maior controle da qualidade da água, nesse caso, né? Desde a Revolução Industrial, que levou a um enorme aumento da poluição e da produção de resíduos, que vem ocasionando a degradação ambiental, ocasionada por rejeitos tóxicos, por contaminação das águas, dos sólidos, por metais pesados, propagação de doenças também, e muito mais. Essa revolução industrial levou a um enorme aumento da poluição e da produção desses resíduos tóxicos. A poluição das águas, devido às atividades humanas, aumentou vertiginosamente nos últimos 50 anos. De acordo com a ação, ela pode ser de dois tipos, pontual e difusa, né? Ela pode ser pontual ou difusa. A pontual ela é através de descargas de efluentes a partir de indústrias e de estações de tratamentos, onde elas são bem localizadas e podem ser fáceis de identificar e de monitorar. Já a difusa é através do escoamento superficial urbano e de áreas agrícolas, onde ela se espalha por toda a cidade e são difíceis de tratar e de identificar as difusas, certo? Vamos lá, continuando. Os principais agentes poluidores da água, elas podem ser através de resíduos de origem orgânica e de origem química. No caso dos resíduos de origem orgânica, pode ser o esgoto sanitário, por exemplo. Ainda existem os resíduos sólidos urbanos, que são o lixo comercial e doméstico. E os resíduos de origem química podem ser despejos industriais, metais pesados, fertilizantes, petróleo, produtos sintéticos. Tudo isso são agentes que causam a poluição da água, certo? E que diminui a qualidade da água em qualquer ambiente aquático, certo? E nesse caso, o que vamos avaliar para a gente ter um monitoramento da qualidade da água. Primeiramente, a gente vai ver os aspectos físicos da água, que é a temperatura, o pH, o odor, o oxigênio dissolvido, a turbidez, os sólidos em suspensão e a condutividade elétrica, dando ênfase ao oxigênio dissolvido, porque o oxigênio dissolvido ele é um parâmetro físico e vamos dizer assim, que ele é um fator limitante para os organismos existentes na água, certo? Aqueles organismos que são mais sensíveis à queda da taxa de oxigênio dissolvido já desaparecem do ambiente. E aí já fica mais aqueles organismos que são mais resistentes a uma baixa concentração de oxigênio, a temperatura alta, o pH ácido, essas coisas, tá certo? Tudo isso a gente avalia através de uma sonda multiparâmetro. No nosso laboratório a gente utiliza essa sonda multiparâmetro para a gente avaliar todos esses parâmetros: temperatura, pH, oxigênio, sólidos de suspensão e condutividade elétrica, certo? Além dos aspectos físicos da água, a gente também tem a química, os aspectos químicos, onde tem parâmetros como a amônia, o nitrato, o nitrito, que são compostos nitrogenados, e tem os compostos fosfatados também, que é o fosfato e o fósforo total, tá certo? De acordo com o aumento desses principalmente da amônia, do nitrato e do nitrito, é que nós vamos ver uma qualidade da água mais
eutrofizada, no caso. A gente vai ver isso mais para frente, certo? O aumento de nitrogênio e de fósforo na água aumenta a eutrofização, e aí a água se torna de má qualidade. Isso que a gente vai falar isso mais para frente, tá certo? Alguns organismos que vão estar em abundância ou não, né? Ou vão estar em decadência, certo? Como no caso, por exemplo, o fitoplâncton. Dependendo se o fósforo, por exemplo, se o fosfato ou o fósforo total estiver em abundância, os compostos nitrogenados também, mas o fósforo é o principal. Se esse composto estiver em abundância na água, aí vai gerar um aumento exacerbado de fitoplâncton, causando a eutrofização, que a gente vai falar isso daqui a pouco, tá certo? E também irá, deixa eu ver aqui, só mostrando aqui alguns organismos zooplânctônicos que existem na água, certo? Esses dois primeiros aqui, quando a água está muito eutrofizada, quando está um pouco de má qualidade, quando recebe muito efluente doméstico, esses dois camaradas aqui, eles são os primeiros a se tornar abundantes no ambiente, certo? E são principalmente os copépodos e os rotíferas. Não sei se vocês estão vendo a setinha que eu estou apontando aqui para o rotífera. Esses dois aqui são indicadores de uma qualidade de água eutrofizada, certo? Ainda existe, sim, aqui é outro copépodo e aqui é outro, e aqui é o Cladócera. O nome do gênero é Alona, ou é Alonella, certo? Essa Alonella, ela é uma espécie. Os cladóceros, todos os cladóceros, eles são indicadores de uma boa qualidade de água, certo? Quando existe uma boa quantidade desses organismos, é porque nós vamos saber que a água está de boa qualidade. Vamos lá, vamos prosseguir, certo? Isso aqui é só uma introdução, só para vocês saberem sobre o que existe na água, no ambiente. A eutrofização, ela é de origem antrópica, apesar de que ela, em alguns ambientes, ela é natural, né? Mas quando tem uma maior quantidade de fósforo e nitrogênio no ambiente, ela se torna eutrofizada de origem antrópica, no caso, certo? Essas fontes de nitrogênio e de fósforo, ela vem através, principalmente, de esgotos domésticos, de detergentes, de sabões, de excrementos humanos, de efluentes industriais, né, de efluentes agrícolas, escoamento de áreas rurais também, através de fertilizantes, de pesticidas, que são carreadas para os ambientes, para os rios, por exemplo, principalmente, né, através das chuvas. Tudo isso acarreta para que o ambiente fique eutrofizado, né? Vamos lá, vamos mais para frente. Aqui é uma definição que eu coloquei da eutrofização, mais uma vez, que são os nutrientes em excesso, eles provocam um crescimento anormal de plantas. Não só de plantas superiores, que são as macrófitas que existem lá, que existem em ambientes eutrofizados. Sim, tem algumas macrófitas que são indicadores de eutrofização de ambientes degradados. Mas, como eu já falei antes, existem alguns fitoplânctons, que, com determinada concentração de fósforo e de nitrogênio, eles tendem a crescer mais ainda, criando um boom de algas na superfície. E isso impede a passagem da luz até as camadas mais profundas da água, certo? E aí algumas espécies que são sensíveis à temperatura, à falta de oxigênio, já começam a desaparecer, certo? E aparecer outras espécies que são resistentes, outras espécies que são nocivas, de fitoplâncton, por exemplo, as cianobactérias, certo? As cianophyces, dando ênfase mais para uma espécie chamada espirulina, né? Espirulina, e tem a anabena também, que são duas espécies perigosas também nocivas à água, tá certo? Vamos lá mais para frente. As consequências da eutrofização, que já havia dado a introdução, é o aumento do fitoplâncton, das macrófitas aquáticas,
a diminuição da transparência e da zona eufótica, né? O aumento da respiração por parte das bactérias na zona afótica, que é mais o fundo, né? A morte de organismos sensíveis com a redução de concentração de oxigênio, principalmente os peixes, certo? Tem algumas espécies de peixes que são sensíveis à redução de concentração de oxigênio, mas existem também aquelas que são resistentes. Existem aquelas que são, por exemplo, a tilápia, ela é resistente a uma menor concentração de oxigênio, a tilápia, e também existe aquelas espécies de peixe que são chamadas de Quercília, que é a espécie, é o gênero no caso, mas o nome vulgar é os guarus, os guaruzinhos. Eu trabalhei no Rio do Cabelo, no meu mestrado, e eu trabalhei com a ictiofauna de lá, né? Do Rio do Cabelo. O Rio do Cabelo, ela é muito degradada antes da biorremediação, agora ela está um pouco melhor, depois que a gente fez o trabalho de biorremediação. Mas antes, eu só identificava espécies de peixes resistentes à concentração de oxigênio, que era muito reduzida, no caso, era até 2, em alguns pontos chegava a 1 miligrama de oxigênio na água, né? 1 ou 2, não passava disso. Só na foz que era um pouco mais, passava até 4, 5, certo? Depois da biorremediação que aumentou um pouco. Depois eu vou falar isso para vocês no decorrer da apresentação, tá? Em ambientes degradados, em ambientes eutrofizados, há o predomínio de bactérias anaeróbicas e facultativas do sedimento. Existe muita produção de enxofre, de metano, que são tóxicos para peixes e para plantas também, né? Vamos lá, vamos prosseguir. Aqui é só uma comparação de um ambiente normal, de um lago, ou de um açude, ou de um rio normal, onde existe um baixo nível de nutrientes nocivos, uma boa penetração de luz, aqui no lado esquerdo, não sei se está para ver o mouse apontando. Tem um pouco crescimento de algas e uma alta diversidade de peixes e outros organismos. Já do lado direito tem a figurazinha de um lago eutrofizado, certo? Vocês já podem ver que já existe uma diminuição da diversidade de peixes, né? Diminui a diversidade de peixes e outros organismos, certo? Há um alto crescimento de algas, as águas ficam turvas, há pouco oxigênio dissolvido e uma pouca penetração da luz. E há também um alto nível de nutrientes, que é, no caso, fósforo e os compostos fosfatados e os nitrogenados. Através, principalmente, da biorremediação, através de biofilme, de módulos de plásticos, para fixação do biofilme, através também da fitorremediação, que são a recuperação de ambientes através de macrófitas aquáticas. Existem algumas macrófitas aquáticas que são eficientes na remoção desses nutrientes nocivos ao ambiente. Existem também tecnologias que são chamadas de fossas ecológicas, também o ciclo de bananeiro, que eu esqueci aqui de colocar, mas é incluído também nesse item aí de fossas ecológicas. E os wetlands, certo? Os wetlands podem ser construídos ou natural, processo. A biorremediação é um processo no qual organismos vivos, normalmente plantas ou micro-organismos, são utilizados tecnologicamente para remover ou reduzir poluentes nos ambientes. Esse processo de biorremediação, ela é uma alternativa ecologicamente mais adequada e eficaz para o tratamento de ambientes contaminados, certo? Ela tem vantagens, principalmente como baixo custo, né? Ele tem um possível tratamento in situ, ele tem um tratamento de resíduos considerados de difícil degradação, ele pode ser usado em áreas de proteção ambiental, indústria de alimentos, entre outros. Em piscicultura também, como a nossa professora Cristina Crispim, ela já trabalhou com biofilme em piscicultura, certo? Mas tem algumas limitações também, tem algumas desvantagens que são poucas, não são tão importantes, que ele não tem uma solução imediata, né? No caso, eu trabalhei com biofilme, com plásticos, eu levei ainda uns 2 ou 3 meses para ter uma
um resultado satisfatório, né? Mas que foi bom, teve um resultado bom, certo? Ele tem uma necessidade também de maior entendimento de seu funcionamento, né? É um método também pouco evoluído no Brasil. Ele tem que ter um acompanhamento durante todo o processo, porque tem principalmente os biofilmes, as estruturas de biofilmes, de plástico de biofilme, quando são colocados em rios, eles têm que estar acompanhando direto para ninguém roubar as estruturas, como aconteceu comigo, como aconteceu no meu mestrado, que a gente colocou um mês, um mês de experimento, quando foi no outro mês já não tinha mais, porque eles já tiraram o pessoal da Ilua, então os moradores mesmo que retiraram, infelizmente, né? Mas depois deu certo, depois a gente colocou e ficou acompanhando direitinho, aí deu certo. Vamos ver aqui. Certo, substâncias tóxicas aos micro-organismos inviabiliza o tratamento, como, por exemplo, os metais pesados. Nós ainda não tivemos ainda um resultado com metais pesados, certo? Mas com o restante dos nutrientes a gente teve resultado satisfatório. Vamos lá. Aqui é a primeira tecnologia que a gente utiliza, que é através de módulos de plásticos para a fixação do biofilme. Eu fiz essa figura só para mostrar para vocês como é que funciona, tá certo? Eles são estruturas que são fixadas a uma ripa, pode ser ripa ou cano de PVC, ou então linhas de nylon, ou então bambu. Eu dei até a ideia para um rapaz que era orientando também o Cris, que ele fez com bambu, mas aí não deu certo porque o bambu afundou na água, e aí a gente perdeu. Mas depois ele fez com cano de PVC, que aí ele flutuou. Não precisou desses flutuadores de isopor que a gente colocava também nas pontas e no meio, certo? E aí, fixado a essa estrutura, são utilizados plásticos que é tipo aqueles plásticos de encerado de mesa, né? A gente coloca 1 metro, mais ou menos, de plástico. E toda essa estrutura aqui é 1 metro, 1,5 metro, tá certo? E aí a gente coloca, deixa eu ver, geralmente são cinco plásticos que a gente coloca, mas eu coloquei aqui 6. Na último projeto de Arthur, que é um rapaz que era orientando doutorado da professora Cristina, ele fez com 6 plásticos, né? Uns pezinhos na ponta, embaixo, para poder ele ficar bem esticado. E aí depois de 1 mês ou 2, todo esse plástico aqui fica coberto de perifito, fica totalmente verde, né? E o perifito, ele funciona como biofilme, e aí vai fazer um tratamento na remoção desses nutrientes nocivos, filtrar os nutrientes que são nocivos à água, né? E aos organismos que existem nela. No caso, as vantagens da fitorremediação, ela é uma tecnologia que ela é barata, por isso ela pode ser aplicada a grandes áreas. Ela é aplicável a um grande número de despoluentes orgânicos e inorgânicos, é ecologicamente sociável e satisfatória, e os procedimentos são realizados in situ, podendo ser usados em conjuntos com outras tecnologias mais tradicionais, certo? As desvantagens é que as plantas, eles são organismos vivos, e suas raízes requerem oxigênio, água e nutrientes, né? Algumas plantas, eles vão dependendo da macrófita que a gente utilizar lá, ela vai retirar muito mais oxigênio da água, e aí não é muito vantajoso, certo? A natureza do solo, pH, salinidade, textura, ele vai afetar o desenvolvimento das plantas. A concentração dos poluentes, ele deve estar dentro do limite de tolerância das plantas. Tem algumas plantas que não toleram muita concentração de poluentes, como aquelas macrófitas que eu mostrei para vocês no experimento da Cagepa, lá da aluna de Cris, né? Ela utilizou dois tipos de macrófitas. Uma foi a Eucórnia, que eu me lembro, que eu vi, né? A Eucórnia, ela é bastante resistente
uma concentração maior de poluentes, certo? Vamos lá, vamos passar. Aqui é o tratamento de água com água P, que é o Ecórnia, que eu estava falando para vocês, né? Ela tem sido uma hidrófita mais estudada para o tratamento de água com plantas. Aqui é uma estação de tratamento que eu peguei na internet, só para mostrar para vocês. Aqui do lado tem a estação de tratamento, e aí a água passa por aqui para ser tratada. Certo? Passa por esse tanque de Ecórnia para ser tratada. Certo? É porque eu não consegui a foto toda. Mas vamos lá. Ah, tá. Outro tratamento de águas residuárias com Ecórnia, com outros macrófitas também. Não sei se é Ecórnia ou são outras. Certo? Aqui é a estação. É a água residuária, onde passa por aqui pelas macrófitas para serem tratadas. Certo? Lagoa de macrófitas emergentes com plantas previamente enraizadas em viveiro. Vamos passando. Sistemas de lagoas de macrófitas, baseadas em macrófitas flutuantes, ou macrófitas submersas. Já falei da lagoa de água P. Aqui é outro processo de biofiltração com macrófitas, onde é utilizada, aqui já realmente, eu acho que era um viveiro de piscicultura, né, onde a água passava por aqui, tratada e vinha para o viveiro, tá certo? Com o tratamento biológico, que consiste na biodegradação da matéria orgânica contida na água filtrada, com a utilização do HP seguida de análises químicas e biológicas para a classificação da água, visando sua reutilização. Essa água aqui era reutilizada, certo? Ela deveria ter um cano por aqui, onde passava para o viveiro de água P e voltava já filtrada para o viveiro, certo? Aqui é outro tipo de estrutura que são chamados de jardins flutuantes de macrófitas, onde são utilizados macrófitas enraizadas em alguma estrutura de madeira, que pode ser de madeira ou de isopor também, né? Alguma coisa que flutue na água. Ela é enraizada, coloca um pouco de solo em cima, e aí sim ela se enraiza nessas estruturas, e elas também são eficientes também na remoção de poluentes nocivos, fossas ecológicas, né? As fossas ecológicas, que é os tanques de evaporação, vou falar para vocês como é, e o ciclo de bananeiras, que é para águas negras, ou águas feitas. Agora eu me confundi. Não me lembro agora quais são as águas que... Acho que são... não. Lembrei agora. As águas negras que vai para os tanques de evaporação, que são as fossas ecológicas, e as águas cinzas que vai para o ciclo de bananeira. Vou contar aqui para vocês como é que faz toda a montagem, tá? Sim. A utilização de fossas ecológicas, ou fossas verdes, também podem ser chamadas, ela é uma tecnologia de tratamento de afluentes domésticos que permitem o reaproveitamento da água negra e dos seus nutrientes. Vamos lá. Aqui são fotos de uma preparação de uma fossa ecológica que a gente fez no meu projeto, no projeto de Flávia, no Rio de Cabelo, certo? Então, a gente fez uma escavação de 1 metro, mais ou menos, no solo, e utilizou pneus, né, pneus e cascalhos para poder servir como substrato para o biofilme, e aí cobriu com areia, com brita, com outro tipo de solo mais fino para poder plantar em cima as bananeiras. As bananeiras, eles servem como uma planta que retira os nutrientes nocivos, os nutrientes poluidores, certo? Eles retiram os nutrientes e evaporam pelas folhas. Eles se destacam entre os processos de autodepuração por serem áreas inundadas constantemente ou sazonalmente. Desenvolvem uma vegetação adaptativa à vida em solos alagados, com um valor ecológico inestimável quanto à melhoria da qualidade da água. Certo? A gente fez também um trabalho, outras pessoas que veio anterior a mim, né? Cristina. Essas áreas, eles ocupam aproximadamente 6% da superfície sólida do planeta, mas estão diminuindo
porque são drenados ou aterrados para a expansão das cidades, né? Ou para alagados para a construção de represas, assim como também utilizados como depósito de lixo ou destruídos pela poluição. Aqui é um wetland construído, mais ou menos parecido com aquela outra tecnologia das macrófitas, da fitorremediação, né? Onde eles são construídos do lado de um viveiro ou do lado de uma estação de tratamento, onde a água passa por ali, ela é tratada pelas macrófitas, remediadores, e volta já tratada a água, né? Os wetlands construídos, eles visam estimular o uso e melhorar as propriedades dos wetlands naturais relativas à degradação da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes e, consequentemente, melhorar a qualidade do efluente, certo? Vamos lá, vamos passar para cá. Eles utilizam plantas sobre um substrato, permitindo a formação de um biofilme que agrega uma população de micro-organismos. Vamos ver as vantagens e as desvantagens. Uma das vantagens é a alta eficiência na remoção dos poluentes, baixo custo. Vocês viram que todas essas tecnologias ambientais para restauração do ambiente, todas elas têm um baixo custo de implantação e de operação também. Um baixo custo de energia, uma simplicidade operacional de manutenção, né? Uma maior integração com o ambiente, certo? Já as limitações dos wetlands é que eles têm um elevado requisito de área, uma necessidade de pré-tratamento do esgoto, né? Necessidade de manejo da vegetação, de selecionar as macrófitas que são mais toleráveis às concentrações maiores de poluentes, né? Essa aula foi uma realização do Labor em parceria com o PROEX e o projeto UFPB no município.